Rivais fazem parte da vida de qualquer treinador. O Goiás dormiu no segundo tempo? Bom, esse é um termo que acho que não condiz assim com nenhum profissional. Se porventura, pelo que aconteceu hoje, a direção chegar ao ponto de querer liberar o Zé Ricardo, você ficaria surpreso com tal atitude? Está acontecendo fogo amigo no Goiás? Pessoas que estão no dia a dia, que trabalham contra, remam contra? André, seria vivendo da minha parte falar isso, né? Como você tem 23 anos, não tem como se comparar com 65 dias. Mas eu vou te responder da mesma forma que eu respondi a outra pergunta. Isso aí foi apenas uma prévia do que rolou na entrevista coletiva do técnico Zé Ricardo do Goiás. A partir de agora, você acompanha a entrevista por completo aqui no Aparecida TV Web. Veja. Se você admite que as substituições também não corresponderam àquilo que você tinha expectativa. Zé, boa noite. Boa noite a todos. Sem dúvida é um momento mais sensível, de frustração para todos nós. Certamente gostaríamos de ter avançado muito mais na competição, mas o futebol, às vezes, essas situações acontecem. Nós não fizemos uma partida dentro daquilo que a gente vinha apresentando. Na série tivemos dificuldade de finalizar a gol, criamos muitas oportunidades já no Olímpico e perdemos muitas delas. E hoje também, principalmente no primeiro tempo. A gente precisa refletir, tentar descansar o dia de hoje, uma noite que vai ser certamente difícil para todos nós e para todo o torcedor, mas precisamos seguir em frente, porque o próximo passo é a gente se preparar melhor, sem dúvida alguma. Agora, sobre as substituições, todas elas treinadas, todas elas dentro de critérios técnicos ou físicos, e às vezes o jogador que entra consegue performar como a gente espera, tem horas que não. Estamos todos no mesmo barco. A gente sabia desde o primeiro dia, quando cheguei aqui, que não seria uma tarefa fácil, o ano seria difícil, e vamos olhar para essa cicatriz de hoje para a gente não esquecê-la, mas o importante é saber o que a gente vai fazer com ela e pensar no crescimento diário da nossa equipe. Boa noite, Zé. Gustavo Ramos, da Rádio Bandeirantes. Hoje a gente viu o torcedor do Goiás pela primeira vez discordar das suas decisões, até levantando o couro de burro. Acredito que pela experiência que você tem não é uma novidade, mas eu queria saber de você como é que você avalia essa situação com o torcedor, se você acha injusto, e sobre a continuidade da temporada. Que tipo de mudança ela tem que acontecer para ontem, para que o Goiás não tenha mais nenhum tipo de insucesso? Bom, eu penso que incentivos rivais fazem parte da vida de qualquer treinador, né? Certamente a gente quer acertar em tudo, muitas das vezes aconteceu, hoje a gente não conseguiu performar, mas o trabalho precisa continuar. A gente sabia que a temporada era muito difícil, tem muita coisa em transformação no clube, um clube que tem muitas coisas boas, mas também dificuldades em alguns setores, e a gente precisa trabalhar a cabeça dos jogadores, porque é um grupo de homens muito comprometidos, atletas verdadeiramente na acepção da palavra. Eu não tenho dúvida nenhuma que esse grupo pode performar melhor tecnicamente e que vai dar uma boa resposta daqui para frente, porque as grandes conquistas são feitas de percalços também. Se a gente quiser dar um exemplo bem recente nosso, falando de Série B, ano passado o Vitória saiu na Copa do Brasil, se não me engano, para o Nova Iguaçu, não classificou na Copa do Nordeste, não classificou nas finais do Campeonato Baiano e fez a Série B que fez. Então, os exemplos, tanto para mais quanto para menos, estão aí, e a gente precisa
principalmente se apegar naquilo que a gente tem dia a dia de mais valioso, que são nossos valores dentro do trabalho, a seriedade com que eles trabalham e buscar as soluções internamente, porque nesse momento é muito fácil a gente ouvir críticas como elas vão acontecer. O futebol brasileiro é assim, a torcida é passional e quem vive no futebol sabe que isso acontece. Zé Roberto, da Rádio CBN. O Goiás dormiu no segundo tempo? Não entendi. O Goiás dormiu no segundo tempo? Bom, esse é um termo... Boa noite, prazer em conhecê-lo. Esse é um termo que acho que não condiz assim, com nenhum profissional. A gente veio para cá para fazer o nosso trabalho. As coisas não saíram como a gente gostaria. O resultado não foi aquilo que a gente produziu até na sequência das duas partidas. Acho que no volume total a gente poderia ter tido melhor sorte, mas a gente tem um adversário, foi brioso, foi adversário do Goiânia. Não podemos tirar os méritos dele, souberam se defender na hora que precisou se defender. E quando teve a oportunidade, fez seu gol, a gente juntar as nossas lamúrias, nossos cacos aqui e se fortalecer com ele. Zé, boa noite. Caio Munife, Rádio Difusora de Goiânia. Zé, o Goiás, ele se despede do Campeonato Goiano invicto e, acredito eu, dono da melhor defesa, se eu não estou equivocado. No entanto, apesar dos números, nos últimos jogos, desde a partida contra o Iporá, houve uma certa queda de rendimento do clube e agora essa eliminação. Todo esse cenário, você acabou de dizer que confia muito no grupo de jogadores, mas todo esse cenário te faz reconsiderar se esse elenco está pronto já para a Série B, se o grupo de jogadores que o Goiás tem é o suficiente para uma Série B de Campeonato Brasileiro? A gente deixou isso bem claro, Caio. Boa noite. Que a gente está com um grupo em formação. Se eu não tiver errado os números, saíram 22 atletas do Goiás, chegaram 14. É uma mudança muito radical, muito drástica, e para um clube que também passa por uma reestruturação estrutural, né? Então, muita coisa nova. Os atletas que aqui estão muito comprometidos com a causa do Goiás. Também deixei bem claro que a gente vai precisar de novos jogadores, a gente sabe disso. A direção está ciente disso. Mas é um processo difícil e que a torcida, mesmo machucada, tem que entender e precisa entender. Certamente a frustração era muito grande, que a gente pensava em chegar às finais do Campeonato Goiano. Estou muito convicto que a gente tinha condições para isso e por isso o tamanho da frustração. Mas que essa frustração nos alimente para a gente ficar mais forte para frente. Zé, André Rodrigues, da Band News, Rádio Esporte, parabéns. Até então, pelo menos no meu microfone, você está sendo a única pessoa do Goiás a dar uma satisfação, não para mim, não para nós, mas para os torcedores, após essa não classificação do Goiás aqui na Serrinha. Zé, numa resposta sua, o senhor colocou, o Goiás tem várias coisas boas, mas também temos algumas dificuldades. Quais são essas dificuldades internas, não sei se é internas, que vocês estão enfrentando? E uma outra colocação, não que eu acho que seria o correto, mas uma pergunta jornalística. Se porventura, pelo que aconteceu hoje, a direção chegar ao ponto de querer liberar o Zé Ricardo, você ficaria surpreso com tal atitude? Bom, André, você tem acompanhado praticamente diariamente lá no CT, né? E a gente sempre falou de forma muito correta, como eu falei na minha apresentação, eu tenho um respeito muito grande pela imprensa, porque tenho certeza absoluta que ela é parte importantíssima para o segmento futebol. Acho que você sabe tanto quanto eu, não vale a gente entrar aqui em pequenos detalhes, mas assim... eu estou há 65 dias no Goiás e às vezes parece que eu sou muito mais Goiás do que pessoas que cercam o Goiás e se dizem esmeraldinos. Se a gente realmente quiser que o Goiás dê saltos de qualidade, seja estruturalmente ou dentro de campo, porque dentro do campo é a ponta final, né? É o produto final. Só que existe para você chegar lá muitas coisas, né? Eu vim com
com o coração aberto para que a gente pudesse fazer um novo Goiás, né? Se as pessoas acharem que não é o Zé Ricardo, eu acho que isso não vai ser o caso, porque eu estou muito à vontade no dia a dia no clube, muito certo do que os jogadores podem propor, muito certo daquilo que eu posso contribuir para o Goiás, mas eu sou apenas a ponta final. Nós temos muitas coisas no Goiás que precisam ajudar e realmente entender que o Goiás quer caminhar. Porque às vezes parece que algumas atitudes, principalmente lá atrás, quando a gente sentou para formar o nosso elenco, que ficar no Goiás era um sacrifício para os jogadores e para aqueles que estavam em volta. E eu acho que não, o Goiás tem que estar no Goiás quem quisesse, quem queria estar no Goiás. E aí, fora outras coisas que aqui não vale a pena a gente dissecar, porque são coisas internas. Mas o fato é que eu visto a camisa do Goiás e hoje meu coração é verde para poder fazer tudo aquilo que é possível. Só que a ponta final, o jogo, às vezes, sai do seu controle, sai do controle do jogador. Certamente bateu uma ansiedade muito grande para a nossa equipe ao final da partida. Se eu não me engano, se eu não estiver enganado, a gente tem uma dificuldade de vencer partidas no pênalti aqui. É uma sequência de 5 ou 6 eliminações. E hoje, certamente, tudo isso aí volta com a torcida atrás do banco agredindo a mim, aos jogadores pessoalmente, indo na questão da hombridade dos atletas ali. Então acho que assim, não é assim que a gente vai construir o Goiás, a gente precisa de uma unidade. Eu entendo a frustração de todos, eu também estou muito frustrado, certamente esperava que a gente fosse até a final desse campeonato, mas agora é a gente tentar recolher tudo aquilo que a gente construiu até agora, ver o que é bom, ver o que a gente precisa mudar para a gente dar o próximo passo. Zé Ricardo, boa noite. O Goiás é o maior vencedor, né, do Campeonato Goiano, mas vai completar mais um ano que não vence, seis anos que não vence. Que impacto você acha que uma eliminação como essa, numa quartas de final em casa, pode trazer para um time do tamanho do Goiás? Aí que a gente precisa entender os atletas que nós temos aqui. Eu, na minha captação de jogadores, aqueles atletas que estão aqui, certamente eu avaliei essa questão de caráter, porque a gente sabe que o futebol tem altos e baixos. E os verdadeiros atletas, os verdadeiros campeões, eles reagem bem, sentem, como todos nós, somos humanos, mas reagem bem a essas situações para que a gente possa dar o próximo passo. E quem estivesse aqui no Goiás, no meu lugar ou no lugar deles, teria que ter esse poder de resiliência. E eu espero que eles possam responder de forma muito, muito positiva, mesmo sabendo que é uma frustração muito grande essa eliminação precoce nossa. Zé, você de vez em quando cita as dificuldades, né, do Goiás. Eu queria saber se é mais na formação do elenco, se é na questão de evolução do time em campo com os treinamentos. E sobre o elenco para a Série B, faltando um mês, o planejamento atual para quantos reforços? O que você está pensando que vai receber? Isso é um caso que a gente vai discutir internamente. Não seria inteligente da minha parte falar sobre reforço ou sobre posição, porque eu estaria faltando com respeito àqueles atletas que estão aqui conosco e que têm representado tão bem, pelo menos da forma da dedicação, e o empenho e comprometimento. E o resultado a gente tem que levar sempre em consideração, sim, mas eu peso outros aspectos para que a gente entenda se é necessário trazer X ou Y número de atletas. Certamente a gente vai refletir, é uma decisão que a direção já tinha me colocado, agora a quantidade vai depender muito daquilo que a gente vai avaliar e analisar daqui para frente. Normal. Como eu citei aqui o exemplo do Vitória, tem outros clubes que passaram por essa dificuldade. Eu trabalhei num clube que também teve uma dificuldade durante um ano inteiro na Série B, não conseguiu em nenhum momento estar entre os 4, um clube gigante. E assim, Cruzeiro já passou por situações assim, Corinthians já passou, e o Goiás está passando por essa situação e vai ter que se fortalecer nas dificuldades. Não espere que o ano vai ser de flores, pelo contrário, mas eu estou disposto a realmente encarar esse desafio, porque entendo que vale a pena. O processo é muito mais gratificante do que o resultado final. Zé,
Com essa eliminação, o Goiás não tem mais a vaga na Copa do Brasil pelo Campeonato Goiano. Eu queria saber se com isso a Copa Verde agora passa a ter uma sensação de obrigação de ganhar, tanto para dar uma resposta para o torcedor, mas também a vaga na Copa do Brasil. E se me permite só mais uma pontuação, essas semanas agora que o Goiás vai ter livre, com exceção da Copa do Brasil, né, mas não vai ter o Campeonato Goiano, você acha que isso de alguma forma dá para tirar algo de bom para preparar o time melhor para a Série B? Vou te responder pela segunda pergunta sua. Não, eu gostaria de estar jogando, acho que eu não vejo nada de bom. Pelo contrário, a gente queria estar jogando porque sabia que cada momento que passa o campeonato vai se afunilando, é melhor, os campeonatos se tornam mais, as dificuldades são maiores e a gente gostaria de estar disputando. E sobre a questão da Copa Verde, é um objetivo desde o início de todos nós aqui no clube, então não vejo que tenha que ser uma obrigação maior ainda. A obrigação já existia nossa de fazer um bom campeonato, de tentar vencer e conquistar o bicampeonato da Copa Verde. Buscar sempre a melhor performance é o nosso objetivo, independente da competição. Eu acho que a gente tem um dever de representar sempre bem o Goiás, independente dos atletas que estiverem em campo, a gente vai estar buscando sempre a vitória. Ô Zé, e voltando na minha colocação, a sua resposta, algo que eu já comentei com o Fernando várias vezes. Às vezes eu tenho a impressão que o maior adversário do Goiás acaba sendo o próprio Goiás. Né? Essa é a minha leitura nesses 23 anos de cobertura do Goiás. Está acontecendo fogo amigo no Goiás? Pessoas que estão no dia a dia, que trabalham contra, remam contra? André, seria vivendo da minha parte falar isso, né? Como você tem 23 anos, não tem como se comparar com 65 dias. Mas eu vou te responder da mesma forma que eu respondi a outra pergunta. Em 65 dias de clube, eu tenho certeza que eu gosto muito mais desse clube que muita gente que está ali atrás. Você que ficou até o final da entrevista do técnico Zé Ricardo do Goiás, a gente agradece. Agora vá aqui embaixo e deixe a sua opinião no chat. O espaço está aberto para você, torcedor. Está aberto também para você ir aqui embaixo e se inscrever aqui no Aparecida TV Web. Deixe o seu like, ative o sininho de notificações para você não perder nenhuma de nossas próximas publicações. Estamos também no TikTok e Instagram. Siga a gente por lá. Até a próxima.